Se fizer isso assim, você já tá mortinho da Silva. Quem eu sou? Quem eu sempre fui. Tá fazendo o quê? Aquela caveira é um memento mori. Em latim, lembre, você vai morrer. Em Roma, generais vitoriosos voltavam da guerra e para que não ficassem cegos pela glória, um escravo andava atrás deles dizendo: lembre-se, você é apenas humano, você vai morrer. Pra mim parece bom. Era como um aviso para valorizar a vida, para viver bem. Sai, David. Tá legal. Só mais uma coisa. E eles? E quanto ao Zack e a Leo? E a Sarah? Quando começamos isso, não se tratava dos mortos, e sim dos vivos. Cadê? O que aconteceu? Olha isso. Ali. Volta. Ah, meu Deus. Fica longe da minha família, eu juro por Deus que eu vou usar isso. Larga a faca! Mãe! Desculpa. Solta isso! Quando foi isso? Ah, Faz quanto tempo? se controle, faz o seu trabalho. Entendeu? Foi isso. Há um pouco menos de uma hora. Eles estão vindo. Quem? Rawlings, os russos estão vindo. A gente se vê no terminal de Greenpoint. Se eu não aparecer até meia-noite, procura a Madani, entendeu? Você vai fazer o quê? Eu vou esperar aqueles merdas. Quando chegarem, vou fazer me dizerem onde a Sarah tá. Depois eu mato um por um.